Eu sou natural de Adamantina, aqui no estado de São Paulo. É uma cidade próxima de Presidente Prudente, uma cidade pequena, tem 30 mil e poucos habitantes. E o interesse por cursar Direito começou, acredito que no final do primeiro grau, no ensino médio, porque eu sempre tive mais facilidade e afinidade com a área de humanas, né? Então, foi a partir daí eu resolvi já excluir várias carreiras. Quando eu estava no primeiro colegial, eu já entrei, lá pelo segundo colegial já tinha definido que queria ir para a área de humanas. E o que aconteceu? Na minha cidade, que é uma cidade bastante pequena, na década de 90, houve um duplo homicídio de 2 investigadores de polícia. Foi um caso que abalou muito a minha cidade, que um sujeito procurado pela polícia, ele matou com um disparo de arma de fogo 2 policiais civis. E a cidade ficou assim, muito impactada com tudo isso, e houve um julgamento pelo tribunal do júri na época, porque depois esse sujeito foi preso, e todos os munícipes tinham interesse nesse julgamento. E eu, na época, estava no primeiro colegial. Eu sei porque eu me lembro que eu tinha acabado de mudar de colégio e tive muito interesse, como todo mundo, em assistir esse julgamento. E como era muito concorrido e eu era boa aluna, sempre fui, aliás, eu conversei com o diretor do meu colégio e ele falou que arrumaria uma senha para eu assistir, porque eles estavam distribuindo senha. E eu fui assistir esse julgamento no Fórum de Adamantina, o mesmo fórum que existe até hoje, né, o Fórum da Comarca de Adamantina. E foi a primeira vez na vida que eu vi a atuação de uma promotora de justiça. Era uma mulher, ela se chamava Elika Kano, descendente de japoneses, e ela fez uma atuação assim bastante forte, combativa, e ela obteve a condenação, né, que no caso era realmente um caso claro de condenação. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu tomei contato assim com essa função e fui procurar saber o que era, como é que se torna promotor de justiça, qual é a função. E aí eu descobri que o promotor de justiça ele tinha que passar num concurso público e na época isso para mim foi motivo de alegria. Eu pensei, eu posso ser promotora de justiça porque eu era boa aluna, sempre fui estudiosa e pensei, se é alguma coisa que depende de uma prova, é uma coisa com a qual eu tenho intimidade, de confiança. Se depende de estudo, então pensei, eu posso. Foi assim, esse foi o meu primeiro contato. Eu não vou dizer para você, Adelaide, que nesse dia eu decidi ser promotora, marquei uma estratégia, não foi assim que aconteceu. Essa função me chamou a atenção, porque era uma mulher, e eu me lembro assim como se fosse hoje. Teve um momento que ela pegou assim a arma do crime e ela bateu na mesa assim, voou lasca assim, sabe? Então foi uma atuação que me impactou bastante, me marcou muito, me chamou a atenção. E daí eu já tinha essa inclinação para humanas, aí eu prestei Direito, prestei em faculdades particulares, faculdades públicas e acabei ingressando na Unesp, Universidade Estadual Paulista, que tem um campus em Franca, e foi lá que eu cursei Direito. E nesses anos, assim, eu estava aberta a conhecer tudo, todas as possíveis carreiras dentro de Direito, inclusive advogar, né? E aí, estagiei na área de advocacia, sempre estagiei na área de advocacia. E depois que eu concluí, colei o grau na faculdade, que foi no ano de 95, eu resolvi me preparar e tentar uma vaga no Ministério Público e ser promotora de justiça. E daí eu estudei, me preparei e em 97, né, exatamente 2 anos depois, eu tomava posse no Ministério Público de São Paulo, há 25 anos. Então foi um concurso que você fez? Eu prestei 2 concursos. O primeiro concurso eu tinha assim 1 mês de formada, eu não passei nem na primeira fase, né? E daí foi muito bom porque caiu a ficha do grau de dificuldade, que é um concurso público. E aí no segundo eu passei. Tá, e aí fez especializações, outros cursos ou não? Já ingressou e continua até hoje? Ingressei e assim, nunca fiz especialização.
e nem fiz carreira, mestrado, doutorado, porque eu nunca tive interesse em carreira acadêmica, né? Eu me dedico exclusivamente ao Ministério Público. O que eu faço é participar de congressos dentro da minha área, de direito de família, de direito de meio ambiente, né? Mas especialização acabei não fazendo, nem mestrado, nem doutorado. E hoje a atuação da senhora dentro da comarca de Barretos é qual promotoria, dentro de, falou da família e meio ambiente, né? Sim, eu sou titular do terceiro, eu sou a terceira promotora de justiça, né, o nome do meu cargo, e nós somos 6 aqui no total. Cada cargo tem uma função específica. A minha é de atuação na área civil, que engloba aí uma vara civil e meia. Nós temos 3 varas cíveis em Barretos e mais uma vara de juizado civil. Então eu tenho metade de tudo isso daí. São 3 varas, então eu tenho uma vara civil e meia e mais metade do juizado civil. E na área de meio ambiente eu tenho função civil e criminal. Então eu sou uma promotora que atua no civil e criminal, apesar do crime ser restrito aos crimes ambientais. Já atuou em outras comarcas ou foi só Barretos? Já atuei em outras comarcas e já atuei em outras áreas também dentro de Barretos, né? Eu fui substituta durante quase 2 anos. Aí eu atuei nas comarcas de São Roque, Igarapava, Ubatuba, e depois como titular eu fui titular de Colina, Promotoria de Justiça de Colina, que eu fiquei alguns meses. Fui titular da Promotoria de Guaíra, onde eu fiquei 3 anos, e depois eu vim para Barretos, onde eu estou há 20 anos como titular. E como que foi sair de uma cidade pequena, passar por várias comarcas? Qual foi a impressão da comarca de Barretos especificamente? Quando eu assumi a Promotoria de Justiça de Barretos, eu já morava aqui em Barretos, né? Porque enquanto titular de Colina e de Guaíra, eu residia em Barretos e viajava todos os dias, era autorizada a morar em Barretos. Então, assim, sempre lia pelos jornais as notícias relacionadas aos litígios, às decisões que eram proferidas aqui pelo Poder Judiciário. Então, na época, me parecia assim, porque a comarca de Guaíra era bem menor, então foi um tanto assustador assumir a promotoria de Barretos, porque Barretos é uma comarca muito superior em tamanho e número de feitos em questões trazidas, né, para apreciação. Então, no começo, assim, é um pouco assustador, mas 20 anos depois a gente já está bastante habituado, enfim. Doutor, tem algum caso específico que a senhora lembra, assim, que traz uma lembrança de algum processo, algo que seja, assim, interessante para a gente contar nesse livro? Então, a maior parte da minha atuação, Adelaide, é de questão relacionada à família e são questões sigilosas. Então, assim, eu não teria como trazer um caso específico, né? E as questões de família, elas são bastante complexas, né? Envolvem muitos dramas, envolvem vulnerabilidades, né? De crianças, de idosos, de questões de violência doméstica. Então, assim, não tem um caso específico aqui para trazer, mas, assim, tem uma vivência muito direta dessas questões bastante complexas, assim, relacionadas à família mesmo. E como separar a doutora Adriana Pessoa da promotora, lidando com tantos dramas familiares que a gente sabe que deve ter aumentado, inclusive, na pandemia? Sim, aumentou bastante. A gente não é insensível, né? A gente tem sensibilidade. Essa sensibilidade até é muito importante no trato dessas questões. Mas a gente acaba sendo treinado a deixar esse problema aqui no fórum, não levar para casa. Um ou outro caso, às vezes, mexe mais com a gente, então é indiscutível que você tem o seu emocional muitas vezes abalado, né? Mas a gente tem que trazer aí o profissional à frente, porque esse é o que importa, né? A gente tem que atuar com isenção, com imparcialidade, então tem que controlar o emocional. Mas a gente acaba criando assim uma certa
uma certa resistência, como eu dizia assim, uma resistência mesmo a esse tipo de problema, né? Agora, tem questões ambientais também bastante importantes, que eu me lembro de grandes indenizações que foram obtidas aqui nessa promotoria. Antes de atuar na área do meio ambiente, eu atuei na área de patrimônio público, então eu trouxe a primeira condenação em ato de improbidade que ensejou, que impediu a pessoa de se candidatar novamente, né? Tenho esse histórico. A gente também lembra aí da questão do fórum, né? Que sempre funcionou ali no centro da cidade. Sim. Pelo menos acho que quando a senhora chegou aqui. Eu já era promotora no fórum velho, no fórum antigo. E essa mudança para o fórum aqui também foi um grande ganho para a justiça, né? Sim, porque para distribuir justiça, para o Ministério Público atuar, para a OAB poder, seus advogados atuar, a gente tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura. E a comarca de Barretos hoje é uma comarca muito bem estruturada no meu entendimento, né? Tanto aqui no fórum, para os promotores, para os juízes, para os advogados, para os defensores, quanto para as pessoas que nos buscam, porque a gente precisa ter também um espaço adequado para receber essas pessoas, para poder ouvir as pessoas aqui na promotoria, né? Eu faço questão de atender as pessoas aqui sentadas, né? Então, a gente conhece a realidade de outras comarcas que as pessoas buscam, não tem condições nem de se sentar, ficam de pé, porque não tem espaço, aquela coisa, né? Doutora Adriana, o que mudou de 20 anos para cá? A gente sabe do advento da tecnologia, nós passamos por uma pandemia, por adequações, mas como que a senhora analisa esses 20 anos dentro da comarca de Barretos? Nossa, muitas mudanças, né? Nos últimos 20 anos nós mudamos de espaço físico do centro para cá, nós temos as instalações físicas bem melhores. O processo, que era físico de papel, passou a ser digital, né? Então isso aqui vai virar uma peça de museu no futuro, né? As pessoas não vão acreditar que a gente tinha um processo físico e muitas vezes a gente escrevia, tem manifestações manuscritas de promotores, de juízes, de advogado. Isso é uma realidade que já nos parece distante, né? Hoje o processo é digital, eu posso consultar o processo do Japão, eu posso consultar o processo de qualquer lugar onde eu esteja, né? E não tem mais como aquela coisa do processo físico, ele está com o promotor, com o juiz advogado, não, o processo está acessível para todos, não se perde mais o processo, né? Então tem essa diferença. De outro lado, eu verifico, assim, é muito claro o aumento do número de feitos. Então, assim, tanto na área civil quanto na área criminal, há um aumento bastante grande no número de processos, né? Aqui na nossa promotoria, uma promotoria, a gente recebe assim, uma média de 600, 800 processos por mês. E aumento de questões, assim, é muito comum hoje ver processos de família relacionado à Lei Maria da Penha, por exemplo, violência doméstica. Eu não trabalho na área criminal de violência doméstica, mas isso tem repercussão também no civil, nas questões envolvendo divórcio, etc. Então, há uma mudança bastante grande sobre vários aspectos, né? A pandemia adiantou algumas coisas que iriam acontecer, digamos assim, home office, as audiências. Há de se pensar num lado, entre aspas, bom do que trouxe a pandemia. Sem dúvida que trouxe, acelerou a vinda a aceitação e a instrumentalização para que se realizem as audiências à distância, para que se implementasse, né, o home office, que hoje é uma realidade, e a gente não vê prejuízo algum, pelo contrário. A gente notou no início que o home office acarretava uma produção muito maior das pessoas que estavam em casa, porque as pessoas se organizavam ali, né, naquele seu momento mais produtivo, e isso foi uma constatação que nós tivemos, os processos girando com maior rapidez. Doutora, como promotora, como integrante aí da Justiça Barretense, qual que seria o seu sonho assim, dentro da profissão ou lidando com essas questões? Existe aí alguma coisa que a senhora gostaria de alcançar ainda?
Eu gostaria sim, eu tenho um sonho que, aliás, não é só meu, é partilhado com as pessoas que trabalham comigo, né? Na minha área, é uma implementação aí de muitas medidas relacionadas à proteção ambiental, né? A gente alcançar esse objetivo de restaurar nascentes, de restaurar áreas de proteção permanente, de redução de focos de incêndio aqui, de uma maior conscientização a respeito dessas questões que envolvem pesca predatória, que envolvem maus tratos de animais, né? Porque o Ministério Público tem uma atuação que a gente chama de repressiva, ou seja, depois que o crime aconteceu, depois que pegou fogo, então a gente é obrigado a atuar, buscar responsabilidade civil e criminal. Mas a gente tem atuado numa outra vertente agora, Adelaide, que é atuar de forma preventiva. Então a gente tem projeto em andamento de conscientização, com fundo pedagógico, de buscar a implementação de medidas que reduzam aí essas questões, por exemplo, que impactam bastante o meio ambiente, que são fogo e questões de proteção mesmo, de áreas de mata ciliar, de nascentes, etc. A gente vai até fazer uma audiência pública ainda nesse ano. O ano passado tivemos uma atuação bastante contundente, com resultados já bastante otimistas a respeito de redução de focos de incêndio, né? Então nós temos assim um sonho, sim, nós temos, principalmente na área ambiental, de ter uma atuação com resultados na área preventiva. Doutora Adriana, e qual que é a importância de se falar da comarca de Barretos, uma comarca tão importante, né, dentro do próprio estado de São Paulo, e do Dr. Luiz Manuel ter tido essa ideia, né, de contar essa história? E a senhora está entre uma das pessoas escolhidas para falar sobre isso. Para mim é uma satisfação bastante grande. Eu vejo louvo muito a iniciativa dele. Me sinto assim, de certa forma, habilitada para contar um pouco da minha parte, porque eu sou a mulher a promotora que por mais tempo foi titular na história da comarca de Barretos. Então, eu estou aqui titular há 20 anos, vou fazer 21 anos, e nenhuma outra promotora ficou tanto tempo como eu. Eu, assim, estou há mais tempo. Então, eu acho essa iniciativa dele bastante importante, porque, de certa forma, é contar a história de implementação de civilidade, né? História de cidadania, porque a comarca de Barretos, que compreende não só o município de Barretos, mas o município de Colômbia também, é uma comarca que é situada numa posição estratégica, e Barretos é uma comarca que tem uma história muito importante, não só na questão regional, mas na questão da sua formação enquanto economia, né? Da vinda da época dos tropeiros, tem esse valor de patrimônio histórico-cultural, da festa do peão, da cultura sertaneja, etc. E contar essa história não só seria valorizar essa parte da evolução, mas é também de como as coisas se deram nesse lugar específico, né? Com essas condições aqui. Então, eu acho bastante importante e assim, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o que a gente busca, para que a gente está aqui? Para alcançar a justiça. Então, a história de distribuição de justiça é uma história bastante importante num cenário que a gente, assim, de longo prazo, né? Como é que e conta a evolução sobre a evolução de uma sociedade, dessa sociedade nesse lugar, nesse tempo. Então eu acho de bastante valia.